Vou começar de outra parte, vou cortar a linha de raciocínio. Pessoal, meu nome é... Vou começar do começo, né, que eu comecei atropelando. Meu nome é Mariane Martins Raposo, eu sou professora de arte do Instituto Federal aqui de Frederico Westphalen. Como assim professora de arte e sou mestre em educação? Fiz tanto a licenciatura em música, que é o que me... Cris, tu é suspeita, mas muito obrigada. Tanto a licenciatura em música, que é o que me habilita para ser professora de arte, como o mestrado em educação, eu fiz na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria. Aqui, eu trabalho com vocês e com outros cursos de graduação com... Ai, Dani, eu também. A aula é assim, tá, gente? Eu vou lendo o chat e vou interrompendo. Se as gurias estão acostumadas, eu já vou chegar nessa parte também. Eu trabalho, então, metodologia com diversos cursos. Esse ano, no início do ano, trabalhei com administração, no segundo semestre do ano passado, trabalhei com a matemática também, trabalhei no primeiro semestre do ano passado com a veterinária, quando tinha no currículo do subsequente agropecuária e iniciação científica, trabalhei com eles também. Então, a cada ano eu trabalho, nem eu sei com qual curso eu vou trabalhar a metodologia científica, mas eu trabalho, é uma das disciplinas com que eu trabalho aqui no campus. Em geral, eu sou uma pessoa muito acessível e muito espontânea. Então, vocês vão ver que durante as aulas, a gente vai, em determinados momentos, ter alguns momentos de descontração, o que não tira a seriedade do nosso conteúdo e nem faz com que seja menos válido do que a gente trabalha aqui, tá? Metodologia científica. Metodologia científica é uma matéria, e tá gravando, eu sei disso, mas é uma matéria chata pra caramba, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com método, a gente trabalha com meio de organização, a gente vai estudar quais são os tipos de conhecimento, como se desenvolve o conhecimento, como se faz pesquisa, como se registra pesquisa, como se escreve pesquisa, como se faz apresentação de trabalhos, vai estudar as etapas de uma pesquisa, quais são os métodos, quais são os tipos, qual é a natureza, qual é a aplicação. Então, a gente vai estudar toda essa parte teórica que é chata, não vamos mentir, né? A primeira coisa é que eu vou, de vez em quando, mentir para vocês, mas não é sempre quando eu mentir, vocês nem vão ficar sabendo. Bruno, isso, vou postar no Siga, tá? Vai tranquilo. E, então, a gente vai tentar fazer do jeito menos chato possível, mas nem eu, sendo santa milagreira, consigo fazer com que fique menos chato. A gente vai tentar, mas é um chato que a gente precisa vencer. Por quê? Porque norma BNT, método de pesquisa, escrita acadêmica, vocês vão trabalhar a graduação inteira. E alguns de vocês vão seguir carreira acadêmica, e a maioria de vocês que estão numa licenciatura vão trabalhar com conhecimento, com a docência, então é um mal necessário, tá? Faz parte da vida. A gente vai tentar fazer o menos chato possível, tá? Juro, juradinho, vou tentar fazer colorido e cheio de esquemas, mas nem sempre é possível, o slide de hoje é um exemplo. Como é que a gente vai fazer no decorrer do semestre? No decorrer do semestre, a gente vai começar as nossas aulas sempre às 7h25, eu vou dar 5 minutos de tolerância, por quê? Vai que vocês acabaram de chegar do trabalho, foi fazer um mate, foi no banheiro, foi buscar uma água, chegou em casa, o marido, cachorro, periquito, papagaio, filho, gato, no meu caso, e no caso da Cris, sei lá o que, aprontou alguma coisa e teve que arrumar, então tem 5 minutinhos ali. Deu algum problema que eu não vou conseguir naquele dia acompanhar a aula, não vou conseguir estar ali, acompanha, né, Cris? Às vezes o marido precisa contar uma novidade naquela hora, daí não dá, a gente tem que ter os 5 minutinhos. Se vocês não conseguirem assistir a aula
no horário da aula, não tem problema também, porque ela vai ser sempre gravada. Nossa aula vai sempre ser gravada para depois ser postada no Siga. Eu sei que o Siga de vocês está sem material nenhum, mas hoje ainda vocês vão ter ali todo o material de vocês para que vocês possam ir acompanhando a aula e ter acesso aos materiais, tá? E a tudo que a gente vai produzindo. No decorrer das aulas, eu vou sempre ter um espacinho escrito para saber mais. Eu vou trocar aqui de turma enquanto eu vou explicando para vocês, para outra turma que já tem isso, para eu mostrar para vocês mais ou menos. Vocês vão ver que é uma turma de arte, mas que é só para vocês verem como é que vai aparecer, tá? Então, quando eu tiver para saber mais, quer dizer que não é obrigatório, que vocês não precisam ler aquele material, mas que é um material para quem quiser ter mais conhecimento. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver onde está meu mouse, embaixo da atividade, embaixo de uma enquete, tem aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar direitinho para vocês. Para saber mais, opa, não era para fazer isso. Cliquei sem querer. Pá, não sabe trabalhar com isso, é criança. Para saber mais, para saber mais. Então, vocês já vão saber que não precisam, que aquilo não é obrigatório. Aquilo é só para quem quiser aprofundar seus conhecimentos, tá? O que eu sugiro para vocês? A maioria dos gerenciadores de e-mail tem nuvens. A maioria dos desenvolvedores tem nuvens. Tem a nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, tem o Google Drive, o Yahoo tem uma nuvem, tem vários tipos de nuvem, tem vários tipos, a gente ainda tem pendrive, que às vezes dá uma falhada, mas existe. Então, a minha recomendação para você, tem memória externa, tem o próprio computador de vocês, que tem uma certa memória, os materiais não são pesados, a maioria não, todos eles vão ser postados com pelo menos uma versão em PDF. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês deixem uma pastinha em algum lugar com esses arquivos, porque a gente vai trabalhar aqui e eu não vou exigir que vocês decorem, porque não tem sentido vocês decorarem metodologia científica, eu explico por quê. Não é porque eu sou boazinha, dependendo do dia eu até sou, quando o Grêmio ganha, semana que o Grêmio vai bem, eu vou bem, essa semana é contra a Juventude, então a gente vai ver lá, né, mas semana que o Grêmio vai bem, vai tudo bem, brincadeira, gente, não é assim também, né, mas não é por eu ser boazinha, voltando a falar sério, é porque é uma coisa que vocês vão usando ao longo do curso, e vocês vão aprender fazendo. Eu posso explicar, Cris, eu posso explicar do jeito mais maravilhoso possível, vocês podem decorar as normas da BNT, que não vai fazer sentido nenhum. As normas vai fazer sentido a partir do momento que vocês começarem a escrever os trabalhos. Não, Dani, eu sabia que a Dani ia falar disso também, olha, viu? Pelo menos, assim todo mundo participa da aula, de um jeito ou de outro. Aqui a pessoa ainda não conhece, a gente tem que falar, gurias, para eles verem que a gente às vezes faz graça também, né? Nem tudo na vida é tão sério. Algum momento de leveza a gente tem que ter. Mas, norma BNT que eu estava dando exemplo, vocês não vão decorar, não vai servir para nada, quer dizer, vocês podem decorar, mas não vai servir para nada. Por quê? Porque vocês vão ir gravando à medida que vocês forem usando, que é a fonte Arial 12, daí vocês vão ter que saber enquanto vocês escrevem um texto. Mas se vocês têm material ali, vocês podem consultar para quando precisar. Então, esse material de normas, de classificação de métodos de pesquisa, que a gente vai ver tudo mais no futuro, o que mais? Quando a gente for trabalhar gêneros acadêmicos científicos, que é o formato do relatório, formato do artigo, formato do projeto de pesquisa, tudo isso eu sugiro que vocês guardem para no futuro vocês usarem, porque não tem sentido vocês decorarem, nem as atividades que nós vamos fazer vai exigir que vocês decorem, tá? Da metodologia, do conteúdo,
Então, agora a gente vai ver a ementa. Até agora, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido? Tá tudo certo? Tudo bem? Essa primeira parte é mais tranquila, né? Olha, eu vou dizer para vocês, antes de transmitir a outra parte, enquanto vocês estão respondendo ali, mas aparentemente está tudo ok, que vocês foram muito elogiados, então eu já cheguei feliz para essa aula. Normalmente eu chego feliz, né? Mas cheguei mais que o normal. Pessoal, esse arquivo vai estar, então, já que ninguém apresentou maiores dúvidas. Deixa eu ver. Tá. Vocês estão vendo o arquivo? Essas perguntas são as perguntas que todo mundo quer matar, né? Vocês estão me ouvindo e vocês estão vendo o arquivo. Oi, Mafalda. Tudo bom? Ah, você só perdeu uma falda que eu falei que eu sou muito séria, que eu não vou brincar em nenhum momento da aula, que a minha aula é muito rígida. E que mais que eu falei? Olha, pela risada da Mafalda, vocês devem... Mas vamos para a ementa. Então, nós temos que... A carga horária dessa disciplina é de 36 horas. Esse é o tempo que nós temos obrigação de cumprir da disciplina. Na nossa previsão, nós temos 10 encontros. Como cada encontro conta 4 horas, então nós temos 4 horas de sobra, tá, pessoal? Nós poderemos ou não usar como aula obrigatória. Do que depende isso? Depende de como for o andamento das aulas e de como tiverem os trabalhos até então e o conteúdo até então. Porque o planejamento, já diz o próprio nome, é um plano, um planejamento. Vocês vão trabalhar no futuro, já que é uma licenciatura, com plano de aula, plano de trabalho, plano. Lembrem sempre disso. Não interessa o que os outros falarem para vocês. Plano é um plano, eu posso planejar. Lembra do Cebolinha da Turma da Mônica? Ele planeja conquistar a rua. Mas isso nunca acontece, é um plano. A gente sempre tenta que aconteça, né? Como Cebolinha sempre tenta que aconteça, mas os meus exemplos também são maravilhosos, assim. Segundo semestre, todos sabemos, a ementa é... Todo mundo sabe o que é ementa? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim. Ok. Então, eu tirei lá da ementa, do projeto pedagógico do curso de graduação, licenciatura em matemática, a ementa, que é onde diz o que a gente precisa aprender nesse componente curricular, que é os tipos de conhecimento, produção do conhecimento científico, métodos, abordagens e tipos de pesquisa, planejamento de pesquisa, estrutura e organização dos gêneros acadêmicos científicos, que é escrevendo esses gêneros, né? Normas técnicas de apresentação de trabalhos, apresentação escrita nesse caso, mas a gente vai ver quando ver isso umas dicas de apresentação oral e de defesa de trabalhos, tá? E ética na pesquisa. Essa aqui, agora eu vou fechar meu WhatsApp, que vai começar a apitar pelo jeito, a bibliografia que a gente vai usar como base para o nosso trabalho. Cá entre nós, está gravando, mas o Google não vai ouvir essa parte, que é, agora que eu falei o nome dele, ele vai, né? Quem quiser, depois pode me pedir, depois eu vou disponibilizar em particular, pelo meu e-mail em particular, uma parte dessa bibliografia em versão digital, tá? Porque vocês estão sem biblioteca. O que não deveria ser feito, porque ética na pesquisa, plágio e ferir direitos autorais é uma parte do nosso conteúdo, mas vamos abrir uma exceção desta vez. Ó, já achei 2 defeitos aí. A bibliografia complementar são alguns livros que podem ajudar a gente no desenvolvimento da disciplina, mas que não são fundamentais, que são, como o próprio nome diz, complementar. Mas vamos para o que interessa, que é para o nosso cronograma.
que vai contar como aula nossa? Nossa primeira aula que conta é 14 de outubro, que está em cinza aqui, porque é semana de ambientação. No meu registro foi aquela palestra sobre como estudar, palestra Estudar em Casa, tá? Eu marquei aqui no dia 28 de outubro, a nossa aula seria amanhã, mas daí eu troquei com a professora Ana Kelly, então eu marquei aqui que foi uma troca de períodos com fundamentos da matemática elementar. Na aula de hoje, a apresentação do componente curricular, e da professora já foi, estamos estudando o conteúdo e da metodologia de trabalho, tipos de conhecimento e características do conhecimento científico. Daí, dia 12, a gente vai ver ética no conhecimento científico. Depois, dia 26, a gente vai ver planejamento de pesquisa e elementos da pesquisa. A partir daqui, a gente vai combinar com a PEC 2. A nossa disciplina vai caminhar junto com a PEC 2, porque o trabalho que vocês vão apresentar na PEC 2, a gente vai também revisar em metodologia científica, porque o conteúdo combina, por isso que a gente vai trabalhar integrado, por isso que a gente vai trabalhar interdisciplinar, e porque ajuda vocês também, né? Se a gente pode facilitar, às vezes, por que a gente vai complicar a vida toda, né? Dia 5 de dezembro é um sábado letivo. Nós ainda não sabemos se vamos precisar. Por isso que eu disse para vocês que nós temos 10 encontros e eu não sei se nós vamos fazer os 10. Se nós formos usar o sábado, ele vai ser em atividade assíncrona, ou seja, se nós usarmos o sábado, nós não teremos aula assim. Nós teremos aula sem um encontro presencial, tá? Vamos voltar lá. Dia 10 de dezembro, normas técnicas de escrita científica e gêneros acadêmicos científicos. A princípio, nesse dia, a gente só vê quais são e as principais características, não vai se aprofundar. Daí, no dia 7 de janeiro, a gente vai ter um mês de pausa, sim, que a gente vai ver os gêneros, vai voltar bombando, vendo os gêneros um pouco mais detalhados. Classificação de pesquisas, que é importante também. E daí, dia 4 de fevereiro, está previsto a gente revisar os projetos da PEC. Mas, ao longo do semestre, eu vou eu vou revisando com vocês. Eu vou ir pedindo para vocês e vou revisar igual, porque a gente vai deixando pronto aos pouquinhos. Existem trabalhos, pessoal, que a gente não consegue fazer do dia para a noite. Existem trabalhos, e eu não estou recriminando, eu sei que todo mundo, principalmente quando o aluno é do noturno e já é graduação, que já não é tão jovem, assim, é jovem, mas é um jovem adulto, tem trabalho, tem casa, tem família, tem responsabilidades, então não é uma coisa que a gente possa parar e trabalhar, então a gente já se organiza de uma outra forma. Mas e por isso a gente costuma, às vezes, fazer as coisas quando precisa fazer, né? Nem sempre a gente tem tempo também de se organizar com tanta antecedência. Mas tem trabalhos que a gente pode fazer, virar uma noite para o dia que vai fazer o trabalho e consegue entregar. E tem trabalho que vocês vão conseguir fazer meia hora antes de entregar, de estourar o prazo de entrega, e tem trabalhos que a gente não consegue. O trabalho da PEC, que vai ser, salvo engano, um relatório, eu vou pedir para vocês que vocês observem de ir fazendo pelo menos um pouquinho por vez, porque se vocês deixarem tudo para o final, não vai dar certo. Caso alguém esteja na PEC de outro semestre, caso alguém tenha colega de PEC que não esteja fazendo a disciplina porque reaproveitou, porque acumulou com outra, porque sei lá, por que não está fazendo metodologia científica, o colega pode participar das orientações quando for a hora, tá? Eu esqueci de falar para a Mafalda e para quem chegou depois, por favor, tem 2 perguntinhas no formulário Google que eu vou pedir para vocês responderem aqui, Mafalda. Não é obrigatório, mas se vocês puderem, vai ajudar, tá? Tá. E daí, a avaliação final provavelmente vai ser um exercício que vai ter que ser com consulta, né, gente? Porque nós estamos em período remoto, então
nem que eu quero fazer sem consulta para vocês. Não existe isso. Das observações, daí então tá aqui dos sábados letivos. Os sábados letivos serão utilizados de acordo com a demanda e o andamento dos conteúdos para recuperar possíveis atrasos ou reforçar questões que possam necessitar de esclarecimentos. As atividades avaliativas serão realizadas a cada aula e podem abranger os conteúdos trabalhados até então, podendo ser na forma de provas, trabalhos de pesquisa, seminários ou outros considerados adequados. Percebam que quando eu falo provas, não vai ser prova no modelo tradicional, isso eu estou dizendo que eu posso fazer em algum momento prova, mas em geral vai ser um exercício, uma pergunta, né, pode ser um desafio, pode ser uma enquete, pode ser um fórum, então isso varia muito, tá? A definição será feita durante o semestre a critério da professora. As datas poderão ser alteradas e poderá ser acrescentada uma quarta atividade. Essa parte aqui não conta. A parte que está errada. A prática do ensino da matemática 2, PEC 2, será trabalhada de forma integrada na disciplina e suas atividades, por vezes, poderão contar com uma avaliação. Então, eu posso combinar com a professora Fernanda Hart de uma atividade que ela está trabalhando, a gente usar como avaliação aqui também, tá? Aí embaixo tem um recadinho que depois vocês podem ler. Dessa parte do cronograma, pessoal, e dos conteúdos, alguma dúvida? Beleza. Eu vou falar agora a parte que eu falaria baixinho se a gente não estivesse em aula para ninguém ouvir. Mas, já que a gente está em período remoto, eu não vou parar a gravação e voltar a gravar, né? Até porque, a menos que vocês me dedurem, ninguém vai ficar ouvindo a gravação até esse pedaço para ver o que eu falei. Fora nós. Em geral, pessoal, a gente vai trabalhar sim, vai ter uma atividade avaliativa cada dia, mas em geral, eu estou aqui para aprovar vocês. Meu trabalho é que vocês aprendam e aprovem. No que depender de mim, vocês aprovam. Então, por exemplo, eu vou agora, daqui a pouco a gente vai preencher um segundo formulário, o segundo formulário que eu falei para vocês, que é o de presença, só para eu ter controle de quem estava no momento, agora, aqui na aula, só para eu saber. Mas vocês podem assistir depois e eu vou contar a presença de vocês pelas atividades do dia, tá? Então, vai valer a presença por ter feito ou não a atividade. Qual que é a vantagem, então, de estar aqui no momento síncrono? Caso vocês tenham uma dúvida, caso vocês tenham alguma questão, caso vocês queiram conversar, interagir com a turma, o bom é estar no momento síncrono, né? Mas se vocês quiserem fazer como se fosse uma atividade de distância, também vocês têm liberdade para isso. Eu não sou aquela professora que vai reprovar um aluno que fez tudo por meio ponto, tá? Tá aqui a Cris, que nunca foi minha aluna, mas me conhece, a Dani, que já foi minha aluna, e a Mafalda, que já me viu da aula. Não foi minha aluna ainda, mas já me viu da aula. Ei, Mafalda, tu quase escapou 2 vezes e não escapou na terceira. Que azar. Dio porco, tentei correr para todo lado, professor, e tudo Mas, é karma isso aí, é karma. Eu acho, viu? Ano passado tu ainda tinha se livrado mais, que eu tinha machucado o pé, viu? Agora nem machucando o pé eu escapo da aula. Capaz, professor, eu tranquei o curso quando tu machucou o pé, me deu saudade. Foi saudade, né? Nem voltei mais. Eu sei. Foi saudade, eu sei, mas tamo junto, Mafalda. Tamo junto. Eu me perdi no que eu tava falando. Mas eu não vou reprovar vocês por pouca coisa, tá? Mas façam as coisas, façam as atividades, porque eu preciso ter como salvar vocês. Aí é a parte que eu preciso. É o famoso me ajuda a te ajudar. Se vocês não fizerem por hoje, eu não tenho como ajudar vocês, entende? Então eu preciso que vocês façam as coisas para eu poder ajudar vocês. Eu vou salvar uma segunda versão ali, eu vi que faltou na emenda colocar meus dados de contato. Vocês podem tirar dúvida e entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Siga, bem tranquilo.
O Telegram podem tentar, mas eu demoro mais para olhar. O Telegram eu olho bem pouco mesmo, porque eu só tenho por causa dos cursos que eu faço. Mas vocês podem entrar em contato assim que possível, eu respondo. Mesmo o WhatsApp, que pode acontecer de eu estar dormindo, ou de eu estar muito cansado e não responder, porque daí eu tô meio zonza e sei que vou reescrever bobagem. Então, mas vocês podem perguntar por todos esses meios, tá? É bem tranquilo. Pergunta. Vou colocar aqui a chamada antes de fazer a pergunta. Tá. A pessoal no chat tá, ou chat, como falava uma palestrante hoje, à tarde, tá a lista de chamada, a lista de frequência, de presença aqui no momento síncrono, não vou chamar de chamada, porque não vai contar como chamada. E eu quero perguntar para vocês uma coisa, nós estamos conversando há meia hora já. Vocês querem, antes de começar o conteúdo, fazer uma pausa de 10 minutinhos, ou vocês querem tocar direto? Votação aberta, 30 segundos. Então, beleza. Continuamos e acabamos antes. Também prefiro. Beleza, tá. Então, alguma dúvida quanto a isso? Tudo certinho? Tudo certinho, então, pelo jeito. Muita guia. Então, hoje o que a gente vai ver são os tipos de conhecimento e o que diferencia o conhecimento científico dos outros tipos de conhecimento, tá? São só 50 slides, até umas 10 a gente termina, mas nossa aula era até 10h30, né? Então tá tudo tranquilo, certo? Ah, vocês não vão nem reclamar, não tem graça. Tá bem louca, né, professora? Demorou, né? Demorou, achei, eu já ia testar vocês, qualquer coisa, já ia... Ah, é verdade, não dá para ser, porque tem que pegar o ônibus, Cris, eu também vou de ônibus. Saudade. Tá, então é o seguinte. Aqui é só a capinha. Quando a gente trabalha com tipos de conhecimento, a gente trabalha com 4 tipos, tá? Que são conhecimento... isso eu tirei da referência da Laconi e Marcato, agora me deu branco, mas já vai aparecer ali embaixo o nome da referência. Então, mas em geral são conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento popular e conhecimento científico. Esses 4 coisas que vocês já devem ter visto não sei se vocês têm filosofia de educação, filosofia do conhecimento, alguma coisa assim. Se vocês tiverem algum tipo de filosofia, vocês devem ter visto tipos de conhecimento. Mas, enfim, conhecimento religioso é baseado em algum tipo de fé religiosa. Então, como eu sou cristã protestante, eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Eu sei que Noé construiu uma arca e ficou 40 dias sobre as águas. Eu sei que Jesus multiplicou 7 pães e 2 peixinhos, acho que era. Então, conhecimento religioso é esse tipo de conhecimento. Ele é baseado na fé, na crença de alguma coisa. Se eu fosse praticante de alguma religião afro-brasileira, daí eu saberia das entidades dessa religião. Se eu fosse católica, de fé católica, eu saberia dos santos. Se eu fosse judia ou muçulmana, eu saberia dos dogmas dessas religiões. Então, esse conhecimento ele é baseado na crença da pessoa. O conhecimento filosófico, ele surge
por sua vez, ele vai surgir a partir da capacidade do homem de refletir, de pensar sobre as coisas subjetivamente. Então, o conhecimento, né? Ele vai criar verdades a partir de reflexões sobre qualquer que seja o assunto. Por exemplo, a vida fora da Terra. Qual o sentido da vida? As máquinas irão dominar os homens, são coisas que geram reflexão, que não necessariamente vão ter um embasamento que a gente vai ver mais para frente no conhecimento científico, mas que elas têm uma base sobre a capacidade de raciocínio. Quem dá o chão para ela é a capacidade de raciocínio do ser humano. Eu também tenho o conhecimento popular, que ele vai surgir da interação e observação do indivíduo, que é cada um de nós, com os outros indivíduos e com o mundo ao seu redor. O conhecimento popular, então, vai surgir das vivências da pessoa. Por exemplo, eu não sei a avó de vocês, eu passei muito tempo sendo cuidada pela minha avó, então, não anda de pé descalço que o teu pé vai ficar maior, depois tu vai ser uma menina do pé gigante. Ela não tinha conhecimento científico para fazer isso. Ela viu alguém, falou para ela, e falou para outra pessoa, e isso assim foi se criando. Ou, não anda de pé descalço, vocês viram que sempre foi um problema meu andar descalço, né? Não anda de pé descalço que tu vai te engripar. Quem é que disse que andar de pé descalço engripa? Mas ela viu várias pessoas andando de pé descalço e ficando gripadas. Então, por isso ela chegou a essa conclusão. O tema da aula, pelo jeito, é gripe, né? Que foi do formulário. Por alguma razão, eu tô com gripe na cabeça. Mas, por exemplo, quando tá muito frio, a pessoa que fica no sereno, no frio, fica gripado. Quando tá a pessoa que pega chuva, em dia de chuva, que tá na rua, corre o risco de pegar gripe. Esse tipo de conhecimento. Ou quem come manga com leite morre, passa mal, muito mal, muito mal. Se você misturar duas comidas lá, dá tal resultado. O conhecimento popular, a gente tende a desvalorizar ele, mas ele tem muita coisa correta. Nesse exemplo do frio e da gripe, na verdade, a gripe é um vírus influenza, é uma cepa de vírus influenza, né? São vários vírus influenza que causam a gripe. E um vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Quanto mais próximo, mais fechado o ambiente, maior a transmissão. E no frio a gente tende a ficar em ambientes fechados. Se a gente estivesse no campus e fosse num dia frio voltar de ônibus, como seria no início do nosso semestre em ocasiões normais, a tendência é que a gente andasse com as janelas fechadas, então aumentaria o risco de transmissão. Então, vejam, o conhecimento popular, ele dá uma outra explicação, mas o resultado nem sempre é uma coisa que não é verdade. Guria, não come muito doce que tu vai ter piriri. É verdade. Não está explicando por quê, mas é verdade, né, em geral. Então, o conhecimento popular, ele pode ou não trazer uma coisa que seja verdadeira, assim como filosófico, assim como religioso, né? Então, eles não são em si maus e nem falsos, eles só são diferentes. Importante a gente ter isso em mente. Por último, conhecimento científico. O conhecimento científico, vocês podem me interromper para fazer pergunta a qualquer momento, tá, pessoal? Não vou ficar pedindo se vocês têm pergunta, tá? O conhecimento científico é o que a gente vai trabalhar na disciplina de metodologia científica. Ele é elaborado a partir de fatos, então, eu observo, eu analiso coisas que aconteceram, fatos, da mesma forma que eu faço no conhecimento popular, mas eu tenho que ter alguma comprovação, algum sistema, alguma ordem de análise, tem que ter alguma lógica que combina com o pensamento filosófico, mas a essa lógica eu tenho que colocar um pensamento crítico e uma análise de forma diferente dos outros tipos de conhecimento. Esse quadro, eu sabia que tinha um S ali, ó, é Lakatos. Eu só não lembrava, eu pensei que Marcones não podia ser.
Lakatos e Marconi, 2011, a fonte. Então, o conhecimento religioso, ele vai ter certo valor, ele é de caráter inspiracional, porque a pessoa recebe uma inspiração divina e a partir dessa inspiração é que ela vai conhecer, vai ter acesso ao conhecimento. Ele tem um certo sistema, mas ele não é verificável. Como é que eu comprovo que Moisés bateu numa pedra e saiu água? Não tem como comprovar. Ou eu acredito ou eu não acredito. Ele é infalível no sentido de que... Só um pouquinho, pessoal. Conhecimento popular é que eu acabei de descobrir que a gente não pode tomar limonada e dar aula e ficar falando. Coisa que eu já tinha aprendido na faculdade de música, né? Mas tudo bem, porque limão é ácido e danifica as cordas vocais. Tá. Acho que agora deu. Ele é não verificável, porque eu não consigo. Ele é infalível, não no sentido de que ele não tem falha. Ele é infalível no sentido de que ele não aceita contradição. Ele não aceita questionamento, tá? E ele é inexato não no sentido de que ele está errado, mas no sentido de que eu não tenho uma exatidão nos dados e nas localizações, nesses fatos, tá? O filosófico também é valorativo, ele é racional, ele depende da racionalização dos fatos, ele também exige certa sistematização, certa ordem dos fatos, ele também é não verificável. Por exemplo, o exemplo que eu dei de qual o sentido da vida. A gente vai pegar vários filósofos e vai ter várias respostas, mas eu não tenho como verificar isso. Ele é infalível no sentido de que, a partir do momento que eu chego àquela conclusão, através de uma sequência, de uma ordem, que é a sistematização, né, que torna ele sistemático, do meu raciocínio, eu não tenho como chegar a outro resultado, e ele é exato. Como ele me oferece uma ordem de raciocínios, eu chego a uma resposta considerada exata por esse tipo de conhecimento. O conhecimento popular também é valorativo, ele é reflexivo, porque ele vai observar e absorver a realidade, mas ele é assistemático, eu não preciso ter uma ordem de organização desse conhecimento, ele vai chegar para mim e eu não vou nem saber como às vezes. Ele é verificável, por exemplo, se eu comer muito doce de morango, que é um exemplo que tem num dos livros, eu vou passar mal, basta eu comer muito doce de morango para eu descobrir se eu passo mal ou não, que vai acontecer. Ou se aumenta a minha glicose, ou qualquer outra coisa. Ele é falível, por quê? Porque ele é errado? Não. Porque eu posso, por exemplo, eu dei o exemplo da crença da manga com leite, que tem várias explicações do surgimento. Eu posso tomar um copo de vitamina de manga e não passar mal, e daí vai ter falhado aquele conhecimento. E ele é inexato, nem sempre ele vai explicar exatamente aquilo que vai ter acontecido. Já o conhecimento científico, ele é factual. O que isso significa? Ele depende dos fatos. Ele não se baseia em nada nenhum outro tipo de valor além dos fatos, ou não deveria, mas isso a gente vai ver na aula de ética. Ele é contingente, ele é limitado a um espaço. Eu não consigo, no conhecimento científico, a gente vai ver nas próximas aulas, eu não posso analisar o mundo todo. Por quê? Porque eu não tenho perna, e eu não tenho como provar que para todo mundo é assim. Como é que eu vou provar que uma coisa que funciona num sistema de ensino do interior do Noroeste, do Rio Grande do Sul, vai funcionar na China, na Rússia ou no Canadá? Então, ele não é ele é contingente no sentido de que ele é limitado à experiência que ele analisa, ou ao fato, ou ao fenômeno que ele analisa. Ele é sistemático porque conhecimento científico tem que ser ordenado, ele exige sistematização. Então, a gente cria mentalmente comigo aquela imagem do laboratório, da pessoa de jaleco, de óculos, usando ali o negocinho de olhar, que eu esqueci o nome, analisando a amostra, fazendo experiência, juntando líquido com líquido.
ele vai ter uma ordem, ele vai ter suas anotações, ele vai ter um sistema, ele vai ter as etapas, então ele precisa ser sistematizado. Mesmo que eu vá fazer uma pesquisa de caráter mais subjetivo, que a gente chama, mas de caráter mais qualitativo, que ele analisa mais a estrutura dos fenômenos, as causas, mesmo assim eu tenho que sistematizar, eu tenho que ter alguma forma de ordenação para que aquilo seja válido. Ele é verificável, então, ou a pessoa que está vendo minha produção científica, ou ela consegue reproduzir, ou ela consegue entender como eu cheguei lá. Nesse sentido que é verificável. Conhecimento científico é falível, gente, que ele é falível e aproximadamente exato, são as partes mais surpreendentes no primeiro momento. Confesso para vocês que mesmo quando eu comecei a estudar para voltar a trabalhar com metodologia, que eu me dei conta, e são muito importantes para a gente entender o conhecimento científico. Aquilo que é verdade hoje no conhecimento científico pode não ser verdade amanhã. Pode ser que venham outras pesquisas que comprovem o contrário. Por exemplo, no início do século XX, existia uma teoria de que pessoas negras tinham um cérebro menor, tinham a caixa craniana aqui, menor, a estrutura craniana menor, cérebros menores, e por isso tinham menos capacidade mental, por isso tinham menos capacidade de fazer trabalhos que exigissem raciocínio, eram mais indicados para trabalhos braçais, etc. e tal. Isso vai gerar uma série de outras teorias, como teoria de embranquecimento da população, etc, etc. Mais para frente vai ser descoberto que não. Ou a gente vai pegar as teorias de psicanálise, de psiquiatria, lá de Freud, quando Freud descobriu algumas coisas. Ou quando se descobriu a histeria, que era uma doença que ligavam ao útero feminino, e depois se descobre que não é exato, não é essa a origem, e essa informação não está correta. Da mesma forma, eu posso lá estar estudando etnomatemática e imaginar que determinado grupo entenda a matemática de um jeito, e daí eu descubro que não. Eu posso lá estar estudando descalculia, e daí compreender que todo indivíduo com descalculia tem dificuldade para entender qualquer tipo de número, e daí, de repente, eu posso mais para frente descobrir que eu tenho diferentes níveis. Então, nesse sentido, ele é falível. O que eu tenho que ter consciência do que o que eu estou trabalhando hoje vale para hoje, mas ele também vai ser, o conhecimento científico ele é acumulativo. Como ele é acumulativo, eu vou mudando um pouquinho, então pode ser que eu chegue no futuro e tenha uma parte que eu não, que vai contrariar o que eu já vi, por isso também que ele é aproximadamente exato, tá? Então, a diferença principalmente de conhecimento popular para conhecimento científico. O conhecimento popular, ele é superficial no sentido de que ele não precisa, não de que ele é não superficial de falha, mas de que ele não precisa ser aprofundado e ser muito explicado. O exemplo que eu dei do pé descalço, não precisam te explicar por que andar de pé descalço deixa teu pé largo. Simplesmente deixa na concepção de determinadas pessoas e deu. Ele é subjetivo, ele é sensitivo, ele é sistemático. Mas esse conhecimento popular, ele pode vir, muitas questões de conhecimento popular vão dar origem a questões de conhecimento científico. A diferença é que eu vou criar um sistema, vou submeter a um método, vou colocar um limite, limitar um grupo onde eu vou estudar e vou criar uma forma de verificar. O importante, volta àquilo que a gente falou no primeiro slide que a gente trabalhou, que a diferença não é se um é bom ou é ruim, a diferença é o método que se usa e aonde está se usando. Cada conhecimento é adequado para um espaço. Eu não vou chegar numa igreja, né, ou numa comunidade, ou num terreiro, ou seja lá onde for, e vou defender o conhecimento científico, né? Não é o lugar adequado para isso também.
Aqui tem duas citações que explicam um pouquinho mais o conhecimento científico, mas vocês sabem ler, então depois vocês podem ler e eu não vou ficar lendo para vocês. Tá? São dois conceitos diferentes. O que compõe a ciência? A ciência ela tem que ter um objetivo ou finalidade. Eu não posso, ou ao menos não deveria, e vocês vão entender porque eu falo sempre que ao menos não deveria, fazer ciência sem que aquilo tenha um objetivo final, sem que aquilo tenha uma aplicação. Ela tem que ter algum porquê de eu estar estudando aquilo. Porque a gente tem um mundo de conhecimento a ser descoberto e a gente não tem tempo para perder. Os objetos que eu vou analisar objetos, os objetos podem ser materiais ou formais, e ele vai ter que ter uma função, que tem a ver com a aplicabilidade também. A gente vai passar agora para as características do conhecimento científico. Juro para vocês que estamos quase lá, tá, gente? A gente está fazendo 1 hora de aula, mas já estamos acabando. Então, assim, ó, conhecimento científico é racional, né? Eu vou compor ele por ideias, conceitos, juízos de valor, juízos que eu falo de criação de teorias, de normas. Então, eu preciso usar a minha racionalidade e minha organização mental para poder produzir conhecimento científico. Vou deixar para vocês lerem com calma depois. Qualquer coisa, vocês tiram as dúvidas. Pode ser assim? Para a gente não ir até 15 para as... né, Dani? Senão a gente daqui a pouco... Né, Marcela, também? Não é 50, Sandy. Deus livre, nem eu aguento, sinceramente. A gente com 20 está indo para mais de 1 hora, imagina 50, a gente vai até as 10 mesmo. O conhecimento científico é objetivo. Ele tem que ter uma diretividade. Ele tem que combinar muito com o objeto de estudo. Então, muitas vezes pode acontecer de eu estar lá pesquisando um negócio, querer comprovar uma teoria, e o meu objeto de estudo e todas as minhas pesquisas darem um resultado completamente diferente, me desmentirem. É uma chance grande. Existe sempre a chance. Mas como o conhecimento científico ele é objetivo, ele tem que eliminar esse meu desejo, eu tenho que fazer um trabalho de limpeza que nem sempre dá certo, porque a gente é ser humano, né, gente? Esse é o nível ideal. Entre o ideal e o real existe uma distância às vezes, mas o ideal é que a gente se liberte do nosso eu e do nosso apego, porque normalmente a gente se apega ao que a gente está estudando, às vezes a gente se apega, inclusive, antes de começar a estudar, mas tudo bem. E aí, mas o ideal é que a gente se liberte um pouco desse apego, no sentido de que a gente tem que ir objetivamente aos resultados, a gente não vai trabalhar com eles vai deixar que a nossa subjetividade influencie o mínimo possível. Conhecimento científico é factual, porque ele depende dos fatos, e daí combina com a objetividade. Eu vou analisar o que os fatos me dizem. E aí é muito importante que eu vou captar os fatos exatamente como eles representam, o que eles representam, e eu posso usar dados empíricos, dados que eu usaria em conhecimento popular para esse uso também, como matéria-prima. Eu parto dos fatos e volto para eles, muitas vezes eu vou explicar eles, e a partir dessa explicação eu vou criar novas pesquisas, mas, porém, entretanto, todavia, eu tenho que tomar muito cuidado de não fugir dos fatos e de não imaginar o que os fatos dizem. Com relação ao conhecimento científico ser factual, eu não posso aplicar aquela máxima de que é diferente do que eu digo e que você ouve. O que o fato diz para a gente tem que ser a única coisa que a gente tem. Então, dependendo do que vocês estiverem fazendo de pesquisa, vocês vão analisar todos os pormenores, e esse é um trabalho que a gente vai fazer aos pouquinhos ao longo do semestre, tá, gente? A gente analisa, e ao longo da vida de vocês vão fazer. A gente analisa os pormenores,
Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer uma coisa, uma conclusão que a gente chegou, mas que não está ali. É tipo pergunta de interpretação de texto. Tu vai interpretar as entrelinhas, mas tu não pode dizer uma coisa que tu acha que o autor disse. Tem que ser aquilo que está sendo dito ali pelo fato também. Ele vai transcender esses fatos. Quando eu vejo que um fato não se aplica, não se explica, ou que um fato que eu imagino que seria a resposta para outra questão não é a resposta, eu vou descartar. Esses fatos que eu vou trabalhando, eu vou utilizando e descartando à medida que eles vão se confirmando. Então, eu vou trabalhar com a comprovação e a negação, e a partir da negação eu descarto e passo para os comprovados, tá? E vou selecionar aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante. Aplicando algum tipo de controle, quando eu falo controle no sistema, tá? Não controle de manipulação no sentido de... Tem dois sentidos de manipulação. Manipulação que é trabalho, mas tem manipulação que é o que a gente está mais acostumado a utilizar, que é modificação. Não no sentido de modificar o sentido, mas de manipular no sentido de trabalhar, tá? Eu não vou inventar o que ele quer dizer, mas isso não significa que eu não vá interpretar, tá? Os fatos também. Então, eu preciso analisar, eu só não vou inventar que ele está me dizendo alguma coisa. Dúvidas, perguntem, tá, gente? Ele é analítico porque ele vai dissecar. Pensem assim, dissecar quando você abre, quando uma pessoa que estuda alguma coisa de ciência, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, um biocientista, vai lá e abre algum bicho, algum corpo, incluindo o bicho homem, e começa a dissecar, analisar ali item por item. Eu vou fazer isso com o meu fato. Eu vou abrir o corpo imaginário dele e vou dissecar as explicações sobre ele. Mas é analítico no sentido de que ele analisa aprofundadamente. É claro e preciso. Eu preciso me esforçar quando eu estou criando conhecimento científico. O meu esforço é que eu seja muito o contrário do que eu estou sendo aqui nesse momento, nesse slide. Meu leitor tem que entender de forma muito clara e muito precisa o que eu estou falando. Eu tenho que deixar o mínimo de margem possível. Então, eu vou explicar da maneira mais clara e mais delimitadora, mais direta possível, de uma forma que ele entenda exatamente o que eu estou falando e precisamente, que ele não fique imaginando coisas. Muito importante, conhecimento. Quando a gente trabalha com conhecimento científico, idealmente, a gente está... Não é assim na realidade sempre, tá, gente? Mas, idealmente, a gente está trabalhando com desenvolvimento humano, está trabalhando com desenvolvimento da sociedade. Então, para que isso aconteça, mas de qualquer forma, o conhecimento científico, eu falei para vocês, ele é cada coisa que a gente produz é um tijolinho nesse muro. E a gente vai juntando os tijolinhos no muro do conhecimento e vai construindo esse muro. Eu só posso usar esse tijolinho se eu souber que esse tijolinho existe. Por isso que o conhecimento científico tem que ser comunicável. Como é que eu vou comunicar? Eu vou comunicar em eventos, em congressos, em simpósios, em encontros, em revistas de artigo científico. Para isso que a gente tem TCC, para isso que a gente tem mostra regional de não sei o quê, para isso. Mas, de alguma forma, ele tem que ser comunicado, ele tem que ser mostrado. Eu não posso produzir ele e guardar numa gaveta. Ele tem que, porque ele é patrimônio da humanidade. A partir do momento que eu produzi esse conhecimento, ele passa a ser parte da evolução humana, por isso ele é patrimônio de toda a humanidade. Eu tenho que conseguir verificar esse conhecimento. Então, como eu falei para vocês antes lá no início, caso eu não consiga repetir as etapas, eu tenho que, no mínimo, conseguir entender como a pessoa fez esse trabalho. Então, lá nos anos 90, quando foi clonada a primeira ovelha, eu não vou conseguir aqui no meu apartamento em Frederico clonar uma ovelha. E sendo professora de artes, eu nem vou ter conhecimento para clonar.
mas eu tenho que entender minimamente qual foi o passo a passo. Claro, gente, tem certos termos técnicos, tem certas coisas que você precisa ter algum tipo de preparação, algum tipo de know-how, algum tipo de conhecimento prévio para você entender, mas eu tenho que conseguir minimamente explicar para o maior público possível, tá? Essas etapas que o meu público, que quem vai ler meu trabalho vai verificar, elas não precisam ser sempre num laboratório, tá? Eu dei o exemplo da pessoa de jaleco, mas vou dar o exemplo da minha pesquisa agora, não que eu seja um exemplo. Mas minha pesquisa é sobre sobre as criações, as criações mentais de como os professores de música, alguns professores de música tinham os desejos de ser professor de música, assim, como eles se imaginavam, a imagem que eles tinham criado no início da carreira de como seriam professores de música, e como eles eram na realidade, depois de tantos anos, depois de certos anos de trabalho. Então, eu não vou ter um dado de pesquisa de laboratório para as pessoas analisarem isso, mas as pessoas podem entender por que surgiu a pesquisa, como é que eu escolhi as pessoas, por que essas pessoas, em que tipo de lugar elas trabalhavam, o que elas tinham em comum, como que eu coletei os dados, como que foi analisado esses dados. Então, percebam, era uma pesquisa de caráter extremamente subjetivo, mas mesmo assim ela é verificável. Eu preciso ter uma investigação metódica, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter ordenação, eu preciso ter clareza em como que eu fiz aquilo. Aqui também, ele é sistemático, então investigação metódica combina com sistemático. Quando eu falo sistemático, quer dizer que esse método que eu vou compor, ele é feito de ideias que são correlacionadas. Então, eu não faço uma etapa depois da outra só porque eu decidi. Também porque eu decidi, porque a pesquisa é minha, né, afinal de contas. Mas, além de eu ter decidido, ela tem que ter uma lógica na sequência de passos da pesquisa. Sempre eu vou ter também, gente, um sistema de referência. Isso é importante do conhecimento científico. Volto ao exemplo dos tijolinhos. Minha pesquisa vai ser um tijolinho acima do que já foi feito, mas para isso eu tenho que saber o que já foi feito. E aquilo vai ser base para o meu trabalho também. Exatamente no exemplo do muro. O que acontece se eu estou construindo um muro e coloco um tijolo no que seria o meio, sem ter outros tijolos embaixo? Esse tijolo não vai se manter, ele vai cair, vai quebrar e não vou atingir meu objetivo. Então, eu preciso do que foi trabalhado anteriormente para que seja a base do meu trabalho. Então, vou precisar de livros, de artigos, de trabalhos científicos como teses, dissertações, vou precisar consultar outros cientistas nesse sentido. Acumulativo tem a ver com isso que eu acabei de explicar, né? Eu vou acumular com coisas que já foram feitas e coisas que serão feitas no futuro utilizarão o nosso trabalho, se Deus quiser, e se a gente trabalhar bem. E daí vem aqui, ó, que ele é contínuo, que vai gerar aquilo que a gente falou de conhecimentos que substituem, por isso eu falei para vocês que ele era aproximadamente exato e que ele era falível. Então, vai chegar um ponto que vai substituir conhecimentos que antigamente existiam. Ele é falível, que a gente já falou 30 vezes, porque ele não é definitivo, absoluto ou final. Eu vou poder chegar a novas conclusões, mas é o que no momento, com aqueles dados, se chegou de conclusão. Como crianças aprendem. Então, hoje em dia, eu sei que vai ter, depois vocês vão ver o nome, vai se tornar muito comum esses nomes, tá? Mas daí vai ter Piaget, com as fases do desenvolvimento, do desenvolvimento humano. Vai ter Maria Montessori, que agora tem os quartinhos montessorianos. Vai ter Maria Montessori, que era médica italiana e também foi pedagoga, que daí cria todo um sistema de independência da criança. Vai ter Vygotsky, que vai trabalhar com metodologias ativas também, que o aluno não é só
não é um indivíduo passivo no seu processo de aquisição de conhecimento, mas é ativo também. Então, tudo isso vai se desenvolvendo ao longo de teorias que passam a ser, que já foram construídas. Então, eu vou, a partir de, a minha teoria vai se criar a partir de outras teorias, e a partir da minha vão se criar novas que podem desmentir a conclusão a que eu cheguei. E ele é geral no sentido de que eu falei para vocês que ele é contingente no sentido de que ele é delimitado a um espaço. Mas ele é delimitado a um cantinho, mas eu vou chegar a uma conclusão que pode se aplicar. Ele não, em si, ele não se aplica a um mundo de possibilidades, ele vai se aplicar a outras experiências semelhantes. Então, nesse sentido que ele é geral. Ele é explicativo porque ele vai explicar fenômenos aos quais eu não tinha acesso. Então, quando eu dei o exemplo para vocês de por que as pessoas ficam mais gripadas no frio, porque elas se trancam mais com maiores grupos, tem maior aglomeração, e a gripe é um vírus, então o vírus encontra um ambiente melhor para se propagar. Nesse sentido, ele é explicativo porque ele explica coisas que a gente sabia, mas que não sabia o porquê. Conhecimento científico é preditivo, porque ele é previsível, não no sentido de que eu vou achar tudo que eu imaginei, mas eu posso criar hipóteses, que são possíveis respostas. Eu já tenho possíveis explicações que eu vou comprovar ou não. E ele é aberto. Ele vai se limitar às circunstâncias da época, como eu dei o exemplo para vocês de pesquisas do século XX, que se limitavam a crenças e a conceitos sociais da época, mas ele é amplamente questionável, ele é amplamente acessível, ele é aberto nesse sentido. Uma das últimas coisas é que ele é útil, né? Eu falei para vocês ali no início que eu não faço uma pesquisa também só porque eu quero, ela tem que ter algum uso. No meu caso, o que analisar o sonho de ser professor, de um professor, versus a realidade ajuda? Vai ajudar na formação desses professores, né, e na criação de condições para que eles possam desenvolver o trabalho melhor no futuro. Esse é o objetivo, pelo menos, né? Esse é o meu onírico, que não funciona sempre, né? Então, era isso que eu queria trabalhar com vocês. Por que eu pedi lá no início para vocês responderem aquele questionário? A diferença de conhecimento científico e conhecimento... A diferença de conhecimento científico e de conhecimento... Peraí que a gente está faz tanto tempo trabalhando que até para mim deu branco. Popular. Muito obrigada. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Olha ali todo mundo. São uns queridos mesmo, e umas queridas. Isso, conhecimento popular. Tá nessa pergunta, era isso que eu queria fazer. O que se faz para curar uma gripe? O conhecimento científico, a partir de uma série de pesquisas, vai dizer que para prevenir uma gripe a gente precisa de vitamina C por conta do efeito da vitamina. Nossa, até os passarinhos, não teve carro do ovo à noite, mas teve os passarinhos, os quero enlouquecidos. Que a vitamina C vai reforçar a imunidade, por isso vai nos ajudar. Mas, e que quando eu estiver gripado, eu tenho que repousar e beber muito líquido e ocasionalmente tomar um medicamento para algum problema, para algum sintoma mais forte. Mas que ela vai se curar por conta própria. O conhecimento popular vai trazer para a gente outras questões. Por exemplo, eu tomo chá de limão com mel e gengibre, né?
Aqui tem um colega que diz, eu vou consultar, eu tomo xarope, vou no médico, tomo chá e faço repouso, tomo chá caseiro. Então, percebam, o que eu quis fazer para curar uma gripe? Primeiro, tento repousar, tomo alguns cuidados, como não sair no frio e chuva sem me agasalhar. Também tomo chás, o chá de guaco ajuda bastante. Em último caso, procuro médico. Me cuido, tomo chás e remédios. Tomo algum chá que minha, deve ser mãe ou vó, faz. Procuro tomar chás e remédios, além de me manter protegido para não transmitir. Sempre com auxílio profissional. Daí, ó, com quem aprendi? Com minha mãe, 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 com profissionais, com minha família, recomendações de minha mãe, com a família, com orientações médicas, né? Por que faz para melhorar logo, para curar a gripe. Faço porque acredito que ajude e sempre funcionou. Então, percebam, quando eu falo de conhecimento popular, eu estou falando disso. A gente faz e funciona. Nossa família sempre fez e sempre funcionou, né? Quando eu tô doente, eu sou do interior do Paraná, só pra gente ver como às vezes é estranho, tá? Então, eu sou do interior, bem interior do Paraná, e minha família tem uma origem muito humilde. Então, o que se come? É um mingau de alho, que é alho frito com farinha flocada de milho, é uma farinha que vocês não têm hábito de comer aqui, e água. É um mingau de farinha com alho, na verdade. E sara. Por quê? Provavelmente porque o alho... Ah, se põe um ovo em cima para finalizar. Porque provavelmente o alho é anti-inflamatório. Tudo isso aqui eu poderia transformar, quando eu digo lá na frente para vocês que eu posso transformar em conhecimento científico, alguém aqui fala do guaco, por exemplo. Eu posso fazer uma pesquisa estudando como o chá de guaco ajuda. Quais são as propriedades do guaco, qual é a melhor forma de preparar. Posso pesquisar quais são os chás usados e qual é a eficiência deles. Posso fazer uma pesquisa de comportamento de quais são os remédios mais usados, que a gente chama de levantamento mesmo, que é uma pesquisa muito aplicada ao mercado. Tomo mais Benegripe, tomo xarope Vick, tomo Melagrião, tomo... Então, eu posso transformar o conhecimento popular num conhecimento científico, tá? E ele vai vir muito, o conhecimento científico vai vir muito das nossas vivências. Por exemplo, eu tenho um aluno autista e esse aluno tem muita facilidade ou muita dificuldade com matemática. Ou ele se comunica, no meu caso, que trabalho com música, ele se comunica através de um instrumento ou não, eu percebi. Isso pode virar um estudo de caso. Eu tenho que ver se tem aplicação científica, se tem aquela lista toda aquela lista que a gente viu. Certo, gente, vocês sobreviveram a primeira 1h20 de aula. Eu vou sempre perguntar se vocês querem intervalo ou não, e vocês sempre podem propor no meio da aula, tá? Porque eu vou falando, eu sou geminiana, eu vou falando que não tem comprovação científica. Diria o Fernando, né, Cris? O Fernando vai adorar ver essa parte da aula. Que sorte a minha. Mas depois eu conto para ele. Depois de todo o vídeo, vocês podem seguir o canal Selfie do professor Fernando, é um canal bem interessante, inclusive. Eu sigo, fazendo propaganda agora. Mas, enfim, vocês podem sempre me interromper para fazer perguntas ou para dizer, prof, tá demais, precisamos do intervalo. Eu vou tentar. Agora, física relativa. Bom. Faz tempo que eu não consegui assistir, eu tô com no acumulado dos vídeos, mas quero ver se eu coloco na playlist essa semana ainda. Mas então, assim, ó, gente, as aulas não vão ser tão longas sempre, tá? Hoje foi maior porque a gente teve que fazer a parte da apresentação ali da ementa. Aí gastou a meia hora naquilo. Em geral vai ser mais menor, embora essa palavra não exista. Eu vou ver os vídeos de física relativa, não hoje, tá, Cris? Não vou mentir, mas ali por quinta ou sexta tarde, se não tiver reunião. Dúvidas, pessoal? Todo mundo preencheu o formulário de frequência?
Oi, Fê! Tu sabe que eu falei para eles que eu só falo demais porque eu sou geminiana, não porque eu falo demais. Fala para eles olharem meu vídeo sobre signos lá do canal. Já falei para eles seguirem o selfie. Não é mais selfie. Ah, então eu fiz propaganda errada, pessoal. Pessoal, então é isso. Beijos, muito obrigado. Obrigado por terem ficado até o final. Uma boa noite. Espero que tenhamos um excelente semestre. Vou tentar tornar menos chato, embora não veja muito como, mas vou tentar. Juro, juradinho. Feito? Bom fim de semana, aproveitem.